Ser ou não ser? Pergunta o príncipe no 9º item que eu destaco. Qual é o sentido de ser ou não ser? O verbo to be, vocês sabem que em inglês pode ser tudo. Pintar, serzir, remendar, bordar, adicionar. O verbo to be é o primeiro e único verbo que os professores de inglês ensinam a vida inteira na escola. Porque ser ou não ser pode ser traduzido, como fazem alguns tradutores recentes, por existir ou não existir. Cada época diz uma leitura. O próprio Hamlet dá uma pista ao dizer a Horácio que ele entregaria de bom grado seu coração a um homem que fosse senhor das suas emoções. Porque uma pessoa passional é uma pessoa perigosa. Domínio de si. A pessoa que tem domínio de si, pensa o príncipe, é a pessoa que jamais se ofenderá. Como eu já disse em sala de aula várias vezes, eu só posso me ofender se eu não me conhecer. Alguém me insulta dizendo algo sobre uma questão pessoal. Só há duas hipóteses. A pessoa está dizendo a verdade ou ela está mentindo. Dizem que minha mãe é de moral duvidosa, insulto básico. Eu reflito sobre a biografia da minha mãe e não constato na biografia dela nenhuma indicação de que ela tenha tido moral duvidosa. Pelo contrário, sua aparência nas fotos, nunca sorrindo, é de alguém que foi fiel a vida inteira a um único marido. Jamais aquele sorriso largo de uma pessoa que viveu abertamente no mundo. Ora, com isso o que eu estou constatando? Dizem que minha mãe é isso. Ela não é, logo eu não posso ficar ofendido. E se ela fosse, também não poderia ficar ofendido. Alguém no trânsito me grita algo sobre uma opção sexual possível que o motorista que eu fechei interpreta que eu tenha. Duas hipóteses, de fato eu tenho e não me ofendo. Ou de fato eu não tenho e não me ofendo. É como alguém me gritar careca e eu digo, bom, você vê, né? É sinal de que você é dotado da visão. Ou seja, o estoicismo de Hamlet é o estoicismo de quem se conhece. Quem pode ofendê-lo? Quando Polônio lhe pergunta o que o senhor está lendo, ele diz, palavras, palavras, palavras. E o Polônio vai começar a perceber que, debochando dele, Hamlet não perdeu a razão, mas está num outro tipo de sabedoria. Um homem que domina a si é um homem a quem Hamlet entregaria seu coração. A consciência moderna nos leva ao grande mal da modernidade que ninguém resolveu e Hamlet apenas destapou essa pequena caixa de Pandora, a solidão estrutural da consciência moderna. Somos seres solitários. Sempre fomos, mas a consciência coletivista medieval dava a sensação de uma cristandade no Ocidente, de uma unidade, de um Deus que por todos zelava, de uma sociedade igual religiosamente. A modernidade trouxe a diversidade religiosa e a diversidade política. O inferno, vai pensar Sartre no século XX, está nos outros, diz uma de suas personagens numa peça entre quatro paredes. Sartre e Hamlet chegam à consciência de que eu estou inevitavelmente isolado na minha consciência. E a necessidade do mundo nos oferecer coisas novas porque eu não tenho nada a interagir com o mundo. Por que é que o príncipe Hamlet lê apenas um livro toda a peça? E por que nós temos que ver Velozes e Furiosos 75, Velozes e Furiosos 86? Porque na verdade eu não vi nenhum. E não tendo visto nenhum, eu preciso que eles se repitam. Como eu não tenho de fato amigos, eu tenho 3.000 no Face. Como eu não tenho uma vida interessante, eu fotografo tudo na minha e compartilho com todos. A minha solidão se insinua de tal forma, ela é tão estrutural, que eu tenho que fazer com que os outros me digam aquilo que eu desconfio, que a minha vida é uma vida que vale a pena ser vivida, através da observação dos outros. Isso não é sinal de um narciso exatamente fraco, mas é sinal de um narciso cada vez mais isolado em si, sem comunicação com o mundo, sem ouvir mais a ninguém. Já comentei aqui nesse espaço da CPFL que é obsessivo o nosso tipo de conversa. Qualquer informação que os senhores derem será respondida com a informação de outra pessoa. Eu, Leandro, sou de Aquário. Eu sou de Gêmeos. Meu ascendente é Aquário, o meu é Câncer. Ninguém ouve ninguém. A solidão individual a 2 ou a 3 é a norma de todas as pessoas.
E celebramos essa variedade de coisas, porque exatamente nós temos cada vez mais dificuldade em estabelecer algo significativo e orgânico. O príncipe se sente mal na corte de Elsinor, porque ninguém em Elsinor lhe diz a verdade. Todos em Elsinor dizem a personagem, Polônio, seu tio Cláudio, sua mãe, sua ex-namorada, seus falsos amigos Rosencrantz e Guildenstern. Todos dizem o que deve ser dito. Todos dizem o que é usual e ninguém está presente naquilo que fala. O príncipe é extraordinariamente consciente. E sendo consciente, o príncipe vai pensar seguidamente, mas o que eu faço de fato com a minha vida? E como viver uma vida que seja orgânica, se todos os valores estão esgarçados? Depois de falar por milhares e milhares de palavras, quando ele morre longamente numa cena trágica, morrem 8 pessoas na peça Hamlet, e o Hamlet é o último a falecer nos braços do amigo, Hamlet diz a sua última frase, o resto é silêncio. Porque depois dele ter dito tudo que é possível dizer, Hamlet não precisa dizer mais nada, porque agora o resto é silêncio. O que Hamlet parece dialogar conosco é que se as dores que nós inventamos, dores financeiras, dores físicas, dores de problemas familiares, fossem o disfarce de uma grande dor maior. A dor que nós não conseguimos nominar, por isso estabelecemos dores laterais, por isso estabelecemos que eu esteja bem ou não naquele dia. Hamlet diz exatamente que esta dor nasce do fato de que todos naquela peça, em quase 4.500 versos, estão dizendo a ele o que ele deve ou não deve ouvir, e não exatamente o que as coisas são. Hamlet objetivamente está olhando para o mundo e dizendo: quando é que haverá alguém que vai me dizer o que as coisas são? Quando alguém parará de dizer o que deve ser? Quando alguém parará de colocar fantasias? De beber muito, ele reclama da bebedeira da corte, de disfarçar sua dor. Quando alguém começará a estar presente naquilo que fala? Quando as pessoas começarão a ser e deixarão de não ser? Esta é uma pergunta muito dura de ser respondida. E como ela é muito dura, a maior parte de nós prefere não respondê-la. Como nós falamos muito, é provável que nós falemos muito, e todo instante, ao celular, no WhatsApp, porque nós não temos mais nada a dizer. E não tendo nada a dizer, eu preencho esse vazio insuportável com falas constantes. Hamlet nos convida a olhar, essa é uma cena que não está prevista na peça, mas assim foi interpretada desde o século XVII, a olhar para uma caveira, onde ele faz o seu monólogo olhando para uma caveira, e perguntar decididamente diante da morte inevitável: quem é que eu sou de verdade, quando os outros que eu acho, que me julgam pelo que eu devo ser, tiverem desaparecido? Por que é que eu não vivo desse jeito? Meu pai e minha mãe, Sartre chamaria má fé, Hamlet chamaria apenas Polônio, ou seja, a encenação, a etiqueta. Não, eu não posso fazer isso, o que minha família diria? Muito ou nada, mas igualmente irrelevante. Se a família apoiar ou criticar, você continuará sozinho. Mas como eu prefiro, ao invés de enfrentar a solidão da minha decisão, eu prefiro dizer que é uma opção por causa da minha família, dos meus filhos, dos meus vizinhos ou da minha fé, eu prefiro sentir-me vigiado do que me sentir sozinho. Eu prefiro me sentir protegido pela crítica do que largado pela indiferença. Esta é a pergunta central do Hamlet. O que eu responderia se nada fosse relevante a não ser a minha decisão e nada garantisse que essa decisão fosse correta? Quem eu seria se eu estivesse absolutamente só no mundo? Resposta do príncipe: você está só no mundo. Até porque sua vida será sempre solitária, com outros solitários ao seu redor, dando opiniões sobre eles, e você interagindo, dando opinião sobre si, e dizendo que você não toma essa decisão porque o outro é